mas eu quero ler para nós em Mateus, no capítulo 24, um texto no verso 45 ao verso 51. Jesus tinha acabado de falar da situação planetária quando do seu retorno. Ele voltaria num momento de irresolução absoluta da humanidade, para além de tudo que a gente possa imaginar, na falência de todas as esperanças, depois de todas as tentativas e as arrogâncias humanas também. Então virá o Filho do Homem. Sobre aquele tempo, dia e hora, ele mandou que estivéssemos apercebidos, vigilantes, contou a parábola da figueira, mandou que se observassem os sinais que ele tinha dado, para que entendêssemos a aproximação daquele momento parturiente da humanidade. E aqui, no verso 45, ele diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo o que é bom, cuidando dos irmãos, dos conservos, do próximo, da humanidade, da criação. Esse é o servo bom. Em verdade vos digo que o Senhor confiará a esse tipo de servo todos os seus bens. Enchê-lo-á de poderes, não na perspectiva capitalista da nossa ideia de poder como possessão, nem de bens como obtenção de materialidades, mas de riquezas na perspectiva do Evangelho, do galardão subjetivo e existencial desse ser que se mostra bom na espera, nessa longa espera, quando tanta gente desanima, cansa e desiste. Mas por essa mesma espera, por esse mesmo cansaço, em razão deste mesmo hiato, onde a bondade se manifesta como bondade pura e simples, surge também, nesse vácuo dessa espera, desse cansaço, dessa desesperança, o ambiente existencial e espiritual para o servo mau, que é aquele que, por incrível que pareça, diz: já que ele não vem, eu estou aqui, e esse tempo todo eu o representei. Se não fosse eu, não tinha nem ninguém mais falando o nome dele. Eu aqui tratei de imprimir Bíblias para que fossem lidas, ele ficasse conhecido. Eu é que cuidei de fazer a divulgação do nome dele esse tempo todo. Eu é que tenho projetos, eu é que levanto grana, eu é que sou divulgador por excelência dele. Se não fosse eu, ele não era sabido e nem haveria essas construções extraordinariamente grandes, com tanta gente dentro, cantando, levantando a mão para ele, falando dele. Ele não volta, quem está aqui sou eu, portanto, no dia que ele vier, ele venha. Mas eu ganhei uso capião. É tempo demais de ausência para quem diz que ama o que é seu. Não veio, se não fosse eu, nem se saberia mais do nome dele, então uso capião está aplicado tacitamente nisso tudo. É o que a gente assiste, especialmente de 1700 anos para cá, no cristianismo, desde a sua invenção constantiniana. É o que a gente assistiu a história inteira desse processo, e é o que a gente assiste gritantemente outra vez nos nossos dias. Por causa da espera, assim como surgem seres do bem, fazendo e praticando o amor de Deus por nada, surgem também esses seres do mal,
usando o nome dele na espera, como seus representantes, dizendo: meu Senhor demora. E como ele demora, e quem banca a existência dele na história sou eu, pelo menos aqui no meu pedaço, daqui para frente, no nome de Deus, mando eu. E passou a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, e a fazer todo tipo de associação perversa. E como diz o texto de Lucas 12, de 44 a 48, narrando a mesma coisa, se entregou às orgias e às devassidões. Também tratamento hostil, tirania de poder, usando pessoas, se servindo de todos os benefícios e de todas as mordomias em nome do que possa amealhar na manipulação do Evangelho, do nome de Jesus ou da igreja, ou usando o poder que tem adquirido de controlar pessoas, entregando-se também à autoindulgência, até o dia em que virá o Senhor daquele céu. E virá quando ele vier, e virá também quando o cara daqui partir para lá. Porque enquanto os céus não se rasgam e ele vem, tem gente vendo o céu rasgado daqui para lá e indo todo dia. E o encontro é da mesma verdade. No dia que ele não espera e em hora que ele não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, com os mascarados, com os dissimulados. E ali haverá choro, ranger de dentes, angústia, pela deliberação de existir maldosamente contra a vida, contra Deus, contra o próximo, fazendo da oportunidade de servir uma ação de manipulação e de controle. Manipular o nome de Deus é a pior expressão de manipulação que um ser humano possa pretender fazer na sua vida, contra a sua vida, manipulando a existência do próximo. Use o nome de Deus para manipular, para alterar o caminho do próximo. E você se colocará numa rota de colisão com a verdade. Se eu fosse você de todo o coração, eu buscaria toda a força da minha alma evitar. Aqui nesse texto de Lucas 12, na mesma história, Jesus agrega algumas coisas mais. Lucas 12, a partir do verso 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, os companheiros, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, que soube, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito se entrega, muito mais lhe pedirão conta. Por isso eu digo a vocês todos os dias
que cada um de nós é julgado pela luz que tem e que recebe e recebeu, e nunca pela que não recebeu, porque é isso que o Evangelho ensina. Mas quem vê, quem viu, vai ser julgado pelo que vê, pelo que viu, pelo que sabe, pelo que discerne, pelo que compreende. E aí pode receber muitos açoutes ou muitos louvores. E aquele que não soube e fez o que não devia, carrega sempre a dose da consciência pessoal, porque existe sempre uma chama de luz divina em nós, menos intensa, tremulante, pouca, mas existe sempre uma certa deliberação praticada no interior humano quando se trata de violar o absoluto do bem, que está estranhamente inscrito no coração de cada criaturinha humana, consciente de si mesma no planeta. Por isso, esse receberá poucos açoites. Porque aquele a quem muito se deu, isso muito se pede. Aquele que recebe muita informação, como você, que fica se achando um privilegiado, isso é um privilegiado se você fizer a informação da palavra se fazer acompanhar de prática, de vida. Do contrário, Pedro diz, era melhor não ter sabido, era melhor não ter conhecido, era melhor não ter tido tanta oportunidade. E aqueles que, além de terem sabido, ainda usam o que sabem de maneira manipuladora e hipócrita. Esses estão levando rapé, como Deus diz em Isaías. Estão jogando rapé nas minhas narinas. Estão passando sopro no nariz divino, penas. Estão fazendo coceira no espirro do santo. Todo dia, até o dia que chega a hora em que o espirro vem. É evangelho que você ouviu, porque é boa nova que convida especialmente a essa multidão de milhares e milhares de sapientes do evangelho, que porque encontraram na expressão dos manipuladores, dos espancadores de irmãos, dos usadores do nome de Deus, dos ébrios poderosos, dos cardeais da maldade, dos apóstolos da manipulação, encontraram nesses agora um álibi para ficarem num estado de frieza, de indiferença e de morte semelhante à daqueles que escandalizaram vocês. O tempo do escândalo acabou. É o que eu venho dizendo a vocês. Dizem que estão sem ter para onde ir. É conversa fiada. Esse tempo acabou. Você é a igreja. Você é o povo de Deus. Se você tem consciência suficiente para dizer que o que eles estão fazendo não é evangelho, você tem o poder necessário para fazer o que você pode. Se não tem os dois braços, aprenda a enfiar linha com o pé. Você consegue. Você consegue. Mas se você ficar com essa atitude de avestruz, que é o que eu vejo na maioria hoje em dia, dos que disseram, eu não pude mais continuar porque os maus tomaram conta de tudo. E é verdade, de quase tudo, não de tudo, mas de muita coisa. Gente ruim mesmo, gente perversa, mal intencionada. Mas e você? Você está aí, você existe.
ele, ela, sejam eles quem eles forem, eles não têm nenhuma superdotação. Eles têm uma super cara de pau. Eles têm uma super sem vergonhice. Eles têm uma super ambição. Eles têm uma super expressão de narcisismo, de tesão neles mesmos. Foi esse mal que os fez ser quem eles são. Não foi o nome de Jesus. Foi carregarem isso neles mesmos e terem a aderência como plateia da otarice dos senhores todos durante tantos anos. Foi isso que os fez. Agora você diz que enxergou. O tempo de ficar lambendo feridas já passou. Já passou. Quem enxergou, viu. Quem viu não pode ficar apenas vendo a si mesmo para o resto da vida, lamentando angustiosamente os enganos sofridos para o resto da existência. Tem um prazo de validade para esse estado de paralisia. Tem um prazo de validade para esse estado de queixume, de murmuração, de reclamação, de imobilidade. Está na hora agora de quem quer que disse que tenha visto e que por causa disso já não está nesses ambientes, está na hora de que essas pessoas agora façam alguma coisa com o que sabem. Mas a maioria preferiu enfiar a cabeça no buraco. São gigantescamente interessantes, críticos, lúcidos para certas percepções, mas tragicamente covardes. São gente que enfia a cabeça no buraco, são uns bundões. Não saem desse start jamais. Tem uma página no Facebook, você volta lá todo dia, eles estão na mesma. Não vão a lugar nenhum. Eu troco todos esses grandalhões, inteligentemente críticos e acovardadamente bundões, por meia dúzia de patinhos que falam pouco, não correm tanto, mas andam com perseverança e com boa atitude. Gente que não fica assustada do tiro. Gente que não fica com medo do tiro. Que não sabe lidar nem com a simulação. Gente, treino é treino, jogo é jogo. Jesus disse, eu vos tenho predito. Todos vocês sabiam que seria assim. Não tem por que vocês ficarem com essa evasão para o resto da vida. O prazo de validade acabou. Tem prazo de validade a murmuração contra o engano. Agora é hora de tomar atitude frente a isso. E você sabe o que fazer. Nenhum desses, acerca dos quais você reclama, nasceu de qualquer outro modo que não seja idêntico ao seu. Eles são pessoas exatamente como você. Mas o fato de que você os tem como uma desculpa e um pretexto eterno para o seu imobilismo mostra que até hoje você pensa neles como seres de natureza superior. Eles viraram os antissantos. Mas continuam em nichos. Antes eles eram santos para alguns, agora eles são demônios, mas eles continuam na categoria superior no panteão. E você de baixo. Antes você adorava, agora você diz, uau, que poder, mas é tudo ainda olhar de adorador. Antes era um adorador perplexo, agora é um adorador raivoso. Demônio, te odeio. Mas você continua a ser um ser passivo e contemplativo, diminuído, olhando para cima. Seu assunto são eles. Eles são a sua vida. Eles são a sua vida. Eles são a sua vida.
Aí você acha que está livre do quê? Se eles são a sua vida. Se eles fizeram tudo tão ruim, que tudo que você é ensinado que seja bom, e que você deve fazer e praticar hoje, você não faz, só porque um dia eles tomaram posse desse direito de primogenitura de uma certa nomenclatura do Evangelho, e usam essas nomenclaturas para corromper o que fazem em nome de Jesus, e por causa disso você não faz mais nada. Ele é o lobo e você é o covarde. Nenhum desses extremos tem lugar no reino de Deus. O lobo não entra, nem o covarde. Covarde também não. É dura a palavra, mas é evangelho. No mesmo Apocalipse que fala de feiticeiros e tudo mais, que não entram, todos querem manipular a existência humana com poderes e intervenções contra a liberdade do outro, levando na direção do controle. Esses são os feiticeiros, em qualquer época, em qualquer hora, em qualquer que seja a modalidade de prática manipulativa, tanto quanto os covardes. Não entram. Então tem prazo de validade. Eu entendo, mas entendo de todo o coração, e vocês sabem que eu venho entendendo isso mais do que ninguém nesse país, há mais tempo do que ninguém, com a mesma atitude, o tempo todo, sem mudar nunca, em relação à crise humana, à dor humana, à falência humana, à catástrofe humana. Ninguém nunca me encontrou diferente nesses 40 anos. Eu não amadureci nesse sentido, nesses 40 anos. Tem nada novo, eu não li o livro. Foi o Evangelho que entrou em mim, a atitude nunca mudou. Eu me tornei mais maduro em muitas coisas. Mas a prática do Evangelho da graça é a única que eu conheci. Essa vida inteira que eu tenho. Por isso é que eu lhes digo. Tem um prazo de validade. Porque, por outro lado, eu não sei de alguém que, tendo pecado explicitamente, historicamente, e tendo dito que fez o que fez, depois de viver uma vida sem cinismo a existência inteira, foi tão absolutamente perseguido pela declaração do que lhe tinha acontecido, como se for uma perversidade contínua, na história religiosa deste país eu não conheço um outro caso diferente, comparável ao meu. O que mostra esse espírito que eu denunciei há pouco, de como os mesmos que antes diziam uau, que te colocavam na escala de Paulo, nas citações deles, não mudaram em nada, eles apenas agora dizem, uau, você já não é Paulo, você é o anticristo. Mas eles te olham do mesmo jeito. E mostra a doença das almas, e vocês são tão óbvios, tão fáceis de detectar, de entender. Eu entendo a doença dos que me odeiam e um dia disseram que me admiravam, eu entendo a passionalidade, entendo a psicologia das amantes, eu entendo. É doença, mas eu entendo. Agora, eu também entendo que chega, gente. Chega. Não dá mais para continuar dizendo, ele bateu em mim. Jesus disse que eles estariam aqui. Que eles iam aparecer, que eles iam espancar, que eles iam abusar, que eles iam meter a mão. Não há por que a gente ficar chocado. Eu não quero ser nenhum deles, mas eu também não quero ser as vítimas deles, que ficam vitimadas para sempre. Quando estava tudo dito, você que se alienou. Você que até hoje não quis saber.
Você que quer ser convencido do Evangelho por osmose, por declaração de terceiros, por fala de alguém, mas você mesmo não quer ser a carta viva. Não quer ser um Emanuelzinho da bondade de Deus hoje, Deus conosco aqui e agora, já. Não quer. Então, eu entendo a dor de todo mundo. Agora eu entendo que passar desse limite vai ser um trabalho de adulação de almas caprichosas e adoecidas, que não podem mais continuar a ter, nos maus tratos recebidos, a desculpa eterna, acerca do que o próprio Jesus tinha previsto e dito a nós como seria, para que nós não ficássemos chocados, nem escandalizados, nem tampouco alienadamente achássemos que não fosse acontecer. Eu me sinto com toda a autoridade para dizer isso a você por todos os paus recebidos na vida, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, os que receberei até o fim da vida, porque ninguém me verá desistir da jornada. E é esse o poder. E é esse o tropel. E é essa a vitória. É para, no mínimo, esse espírito que eu convido você a engajar-se. Esses milhões e milhões que já não estão, mas que estão correndo o risco de deixar de ser. Sob o pretexto de que um dia foram, quando na realidade nunca foram. Porque se tivessem de fato sido, em primeiro lugar, nunca teriam nem entrado. Como me desculpem outra vez, eu nunca entrei. Algum de vocês tem autoridade nesse país ou fora dele para se levantar e dizer: eu vi o Caio beijando a mão de qualquer desses caras ou em adesão com qualquer coisa desse tipo em qualquer época da minha existência? Levante-se. Por que eu nunca entrei? É porque não era evangelho. Como não era evangelho, não dava para mim. Eu entrevistei pessoas, chamei, conversei, busquei saber se eram ou não eram. Quando no meu coração eu vi que não dava, nunca nem cheguei, não aceitei nada, nem aceitarei. Eu posso ter comunhão com todos os bandidos desse mundo, mas eu não tenho comunhão com quem usa o nome de Jesus para enganar pessoas. Não tenho. Não tenho essa comunhão. Não sou chamado a sentar nessa mesa de quem usa deliberadamente o nome de Jesus para enganar pessoas. Nessa mesa eu não sento, eu sento com bandidos. Sento com qualquer ser humano, mas não use ele o nome de Deus para enganar pessoas. Esse é um critério que eu tenho do Evangelho, do Espírito de Jesus. E quem não entende o que eu estou dizendo, não entendeu o Evangelho. Por isso é que eu digo, se tivessem sido do Evangelho, nem teriam entrado. Mas vamos dizer que eram ignorantes demais, eram chegantes demais, eram levados demais e por isso foram. Mas a semente do Evangelho estava no coração, por isso enxergaram o que enxergaram. Ora, se foi por causa do Evangelho que vocês enxergaram que aquilo não era Evangelho, então também não há mais razão para continuar eternamente escandalizado, nem entristecido, nem paralisado. Acabou o prazo de validade dessas dores todas. Acabou, gente. É nisto que eu quero que você pense e que você considere o que eu estou dizendo. Porque há milhões e milhões num estado de paralisia diabólica. É um outro trabalho satânico que está acontecendo. O primeiro foi a emulação desses corações, desses indivíduos que disseram: Senhor, demora, isso aqui é meu. Se não fosse por mim, ele nem era conhecido. Foi o meu carisma que reuniu esse povo todinho aqui. Essa gente é minha. Eu vou fazer o que eu quero. Eu uso o nome dele e Deus me usa. Uma troca legal.
Deus faz o que Deus quiser e eu faço o que eu quiser. A gente está se ajudando. Esse é o acordo. O acordo com as trevas que eles fizeram foi desse tipo. E estão fazendo. Aí você chega lá nessa história. Por alguma razão entra. Se choca, se escandaliza e sai. E de todo o coração eu lamento que tenha sido assim. Mas o que eu tenho a lhe dizer é, nunca foi evangelho. Sempre foi o que Jesus disse que não era evangelho. Sempre foi feito do modo como Jesus disse que não era a prática do evangelho. E sempre esteve advertido para que todo mundo, numa época como nossa, de Bíblias saindo pelo ladrão, tem gente ficando rica nesse país vendendo Bíblia. Bíblias que não são lidas, porque se fossem, ninguém entrava nessas loucuras. Evangelhos que não são lidos, apóstolos que não são ouvidos. Os de Jesus, os apóstolos de Jesus, ninguém lê. A gente lê os apóstolos do René Terranova, do Nabucco Terranova. A gente lê esses apóstolos, todos ladrões fajutos, fraudulentos, que estão por aí. Os livros deles a gente compra, os CDs, os DVDs, os cantores levitas deles, esse mercado inteiro. Agora, os apóstolos de Jesus no Novo Testamento ninguém lê. Eu li outro dia Pedro aqui, de cabo a rabo, aí postei lá no meu mural no Facebook. Foi o vídeo com menos acesso de todos os que eu postei. Você posta uma porcaria, chega lá, tem 75 mil acessos, 4 mil compartilhamentos, 3 mil compartilhamentos, uma loucura. Aí posta um negócio, Pedro lido, 2 Pedro, tá. Aí olha lá, tem 50 compartilhamentos, 5 mil pessoas viram esse vídeo. É impressionante. Depois eles dizem que não sabiam. Não, eles só não escolheram. Porque estava tudo diante, nunca esteve tão adiante de nós. É com o dedo que a gente toca agora, a gente abre assim, ó. É mágico o negócio. Nunca esteve tão próximo. Vai chegar uma hora que a gente vai tirar da tela e vai guardar assim no ar. Depois a gente vai pegar no ar e vai jogar na tela de novo. Nunca esteve tão fácil. É porque nunca houve tão pouca vontade. Nunca houve tão pouca vontade. Jesus, por favor, permite que o que foi dito esteja sendo compreendido e que o teu Espírito esteja realizando aquele trabalho de constrangimento para a vida, para o Evangelho, para que nós não sejamos retardados, para que não sejamos paralisados, para que não sejamos atrofiados, para que não nos tornemos amputados pela decepção, pelo desânimo, pelo cansaço, pela calhordice, pela canalice da maldade praticada à nossa volta. Foi o que tu nos mandastes atentar e nos advertistes para que o nosso coração não sucumbisse na espera e não fracassasse na esperança. É o que eu te peço por mim, pelos meus irmãos todos. Todos agora, rogando ao Espírito Santo que tu metas a mão e geres aquele constrangimento na alma que só tu podes fazer. Por isso não há performances humanas, apenas confiança no teu poder derramado na consciência de cada um agora, para a vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, nós vamos a um intervalo e quando nós voltarmos, eu quero que você me responda a seguinte pergunta para a gente conversar junto aqui com os amigos. Você, porventura, é desses que viram, saíram e não sabem o que fazer? Você é desses que viram, saíram
e não sabem o que fazer? Você está vivendo nesse estado? Você se escandalizou, viu, saiu e hoje não sabe o que fazer? Se for o caso, eu quero que você abra o coração. Fale aqui com a gente. O Danilo vai falar de uma pesquisa que ele está renovando sobre esses dados de gente que saiu e está aí solta, sem saber o que fazer.